A gente vive comentando que quer procedimentos de downtime zero ou downtime mínimo, termo que a gente acaba não traduzindo para o que a gente se referiria à recuperação pós-procedimento. Mas será que sempre precisa ser assim ou deve ser assim? Bem, pessoal, olha só. É claro que quando a gente vai se valer daqueles peelings que quando a gente via no Google resultados belíssimos, como o peeling de fenol, quando a gente vê resultados que são belíssimos pós lasers microablativos fracionados, como o CO2 ou o erbium, quando a gente vê, por exemplo, peelings ao redor dos olhos, ou jato de plasma ao redor dos olhos, ou lasers microablativos fracionados para essa dita blefaroplastia não cirúrgica, nesses momentos, por exemplo, é claro que essa terminologia downtime mínimo, downtime zero, cai por terra. E é necessário que a gente entenda que em alguns planejamentos terapêuticos nós vamos precisar viver, sim, algumas etapas que vão deixar a gente um pouquinho de molho. Isso é inevitável para alguns indivíduos. Senão a gente fica com uma percepção muito equivocada de que todas as inovações tecnológicas, de que todas as inovações em engenharia clínica através das tecnologias, das multiplataformas, das inovações farmacêuticas através dos nutracêuticos, dos dermocosméticos, nos tragam a tão desejada beleza sempre, não em curto, mas em curtíssimo espaço de tempo, que muito idealmente, eu consigo compreender porque é ideal para você e é ideal para mim, menos impacte ou nada impacte nas nossas vidas, socialmente falando, laboralmente falando. Mas, porém, contudo, todavia, vão existir, sobretudo em faces maduras, um desgaste em quantidades e qualidades da pele que só serão atenuados ou recuperados ou suavizados na medida em que tratamentos um pouco mais drásticos, mais significativos sejam apresentados. Nem só de toxina botulínica, nem só de ácido hialurônico, nem só de bioestimuladores de injetáveis de colágeno existe uma face. Será necessário, em algum dado momento do planejamento, para essa face madura, sobretudo para essa face madura, porque a gente está falando principalmente no que diz respeito à região dos olhos, a um nível de flacidez já severo, com pitose palpebral, que a gente às vezes já está ali, ó, numa indicação quase que limítrofe, para não cair nas mãos de um cirurgião plástico ou de um oculoplástico, mas e ainda quer com isso corrigir ou atenuar sem necessariamente sofrer uma intervenção cirúrgica. O fato é que os melhores resultados vão fazer com que você precise se afastar, sim, pelo menos ali em torno de uns 3 a 5 dias das suas atividades principais. E aí existem estratégias para a gente burlar tudo isso. Por exemplo, fazer o procedimento numa quinta-feira, em que a gente, de alguma maneira, se anteciparia, ou com muito planejamento, ou no caso de algumas pessoas em que o atestado médico será inevitável, você se valer de uma sexta-feira que emenda ali com o final de semana, para que os teus 3 primeiros dias pós-procedimento te coloquem de molho em casa com um mínimo impacto para a tua agenda social ou laboral. Mas acho que para a grande maioria de nós aqui conversando numa boa e que somos conhecedores dos bons resultados do laser, dos bons resultados do jato de plasma, dos bons resultados do peeling, a gente agora está sem o peeling de fenol, mas a gente, graças a Deus, está revisitando, e não seria diferente em cosmetria, para já quem é meu fiel escudeiro ao longo desses quase 5 anos de canal, sabe que
no meu entendimento, a cosmiatria, o conhecimento médico, apesar de todas as inovações, ele revisita o próprio conhecimento, não poderia ser diferente. Isso é da natureza do conhecimento científico. Então, estarmos sem fenol por conta da fatalidade do menino de 27 anos que foi tratado por uma profissional não habilitada para fazê-lo, fez com que a gente reinventasse, revisitasse tudo que o ácido tricloroacético sempre teve, dentre outras coisas, de poder colagênico. A gente sempre soube que depois do ácido fênico, o ácido tricloroacético, ou o ATA, ele é talvez o segundo agente esfoliante químico que mais produz colágeno. Então, um peeling de ATA que significativamente cria uma descamação importante, mas com maiores e melhores respostas pós-descamação, não vai permitir que você esteja amanhã super de boa no trabalho, muito embora tudo isso também seja muito relativo. Vai depender da atividade de cada um, a maneira como as pessoas administram o tal assunto. Vai ter quem coloque numa boa óculos escuros e aí mesmo com as pálpebras um pouquinho inchadas, consigam lá o seu home office de boa, ou até mesmo ir para o trabalho numa situação presencial física, dando a satisfação de que está em meio a um processo de recuperação. E vão existir casos em que não, isso não vai ser possível, de modo que não tem verdades absolutas, a gente tem que ver cada caso com o paciente, mas o que eu queria com esse conteúdo era trazer um pouco desse óbvio que precisa ser dito, porque a cosmiatria a todo momento ela se vale muito desse marketing e não sei até que ponto correto ou incorreto de tudo, quase tudo, ser downtime zero, downtime mínimo. E aí parece que é meio que um salão de beleza, com todo respeito ao salão de beleza, mas ninguém fica de molho porque pintou o cabelo. Ninguém fica sem ir ao trabalho amanhã porque puxou luzes no cabelo. Com todo respeito aos profissionais de salão de beleza. Mas a gente tem que parar de enxergar a cosmiatria como algo de natureza cosmética. Eu brinco que cosmético é o esmalte que se você não gostou da cor, amanhã você passa uma acetona e tira. Mas ninguém vai ficar entendendo que aplicar um ácido na pele é quase igual a mudar de cor da unha. Ninguém vai entender que injetar alguma coisa na pele ou botar um laser na pele é a mesma coisa do que puxar luzes ou mechas californianas. Por isso que eu faço essa analogia com a praticidade, ou melhor dizendo, com a rapidez que tem nos procedimentos, vou falar dessa forma, para criar uma coisa bem comparável com os procedimentos de um salão de beleza. Lá existe relativa facilidade, embora acho que entender da cor certa seja uma coisa bastante difícil, mas lá em comparação com o que acontece aqui dentro, existe muito maior facilidade e muito menor tempo, e a gente não tem impactos pós-procedimento. Então a gente tem que parar para desconstruir um pouquinho também essa ideia de que tudo de consultório médico é downtime mínimo, downtime zero. Não. Algumas coisas vão exigir de você, vão exigir de mim, porque sou paciente de vez em quando, um tempinho de inchaço, um tempinho de roxinho, um tempinho doloridinho e um tempinho descamando, e tá tudo certo. E aí, burlar essa etapa porque eu não quero ela é inteligente? Vocês já sabem a minha resposta. Beijo, até o próximo conteúdo e juízo com a pele.